Olá, meus queridos alunos, muito bom dia. Sou o professor Ubiratã e hoje a gente traz aqui mais uma videoaula para vocês. Videoaula na qual a gente vai estar abordando aí a temática, né, da disciplina de História referente à turma do nono ano, nossa aula número 2. Quero desejar aqui um muito bom dia para vocês aí todos, principalmente para vocês que já estão inscritos no canal, acompanhando aí o nosso trabalho. E nessa aula número 2 a gente vai falar aí do mundo após a Guerra Mundial, né? Falar um pouco da Guerra Fria, da OTAN e do Pacto de Varsóvia, esses dois blocos, né? Essas duas alianças aí militares. Falar um pouco aí da corrida armamentista e também falar da divisão da Alemanha. Aqui abaixo a gente tem a bandeira da União Soviética e dos Estados Unidos e um caminhão ali com, né, um lançador de mísseis ali para ilustrar aqui nossa abertura da nossa aula. Avançando aqui o nosso PowerPoint. Dando seguimento aqui ao nosso conteúdo. Falando aí do mundo pós-guerra, o desfecho da Segunda Guerra Mundial ele vai acontecer ali na região do Pacífico, né? Quando lá em 1945, nos dias 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos eles vão lançar aí duas bombas nucleares sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. Fizemos agora aniversário dessa tragédia, né? Uma triste data para ser lembrada, 75 anos de que foi lançada aí a primeira bomba nuclear, em 6 de agosto em Hiroshima e em 9 de agosto na cidade de Nagasaki, né? Esse triste episódio aí foi o desfecho aí da Segunda Guerra Mundial. Isso vai levar o Japão a se render, né? Os japoneses eles tinham essa ideologia de não se render, né? Tinham uma política expansionista, haviam invadido a Manchúria, um território que pertencia à China, e esse fato levou aí os Estados Unidos a entrar inclusive na guerra e disputar ali o comércio na região do Pacífico com o Japão. E essas duas bombas nucleares foram usadas aí de forma a levar o Japão a se render e surtiu esse efeito, né? À custa aí de milhares de vidas. Na primeira bomba em Hiroshima, no dia 6 de agosto, 140 mil pessoas perderam a vida e mais de 100 mil pessoas também perderam a vida aí na segunda bomba, quando foi lançada na cidade de Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945. Fizemos aí, agora, né, último dia 6 e último dia 9, 75 anos de aniversário dessa tragédia. É uma data triste de ser lembrada, mas o nosso papel como historiador é trazer à memória de vocês o passado de forma que a gente não cometa os mesmos erros do passado no presente. Avançando aqui o nosso PowerPoint, falando um pouco aí do contexto da Guerra Fria. Após o fim da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, houve uma bipolarização do mundo, né? O mundo vai ficar polarizado aí entre duas forças, né? De um lado vai estar aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Socialistas, comunistas, que tinham uma ideologia aí econômica um tanto quanto radicalmente diferente né, da ideologia capitalista, que é o bloco aí do capital, o bloco do capitalismo liderado pelos Estados Unidos. Então a gente vai ter essa polarização entre essas duas forças militares e econômicas, né? Essas duas ideologias também, o socialismo e o capitalismo, socialismo representando aí o comunismo e o capitalismo representando aí o livre mercado, a livre concorrência, né? Aí toda a ideia do liberalismo, neoliberalismo. Então a gente vai ter esses dois países, Estados Unidos e Rússia, União Soviética, se enfrentando aí em diversos conflitos pelo mundo afora. Esse nome Guerra Fria, né, entre aspas aí, de frio na verdade não teve nada. Aqui abaixo a gente tem algumas ilustrações, duas mãos ali se chocando, né, como se estivesse se golpeando, uma com a bandeira no punho da União Soviética, a outra com a bandeira dos Estados Unidos, representando aí esse choque de forças que aconteceu durante a Guerra Fria. Do lado inferior esquerdo, aí, canto inferior esquerdo, a gente tem alguns mísseis, e lembrando aqui, né, um dos grandes episódios aí que aconteceu no contexto da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis, onde a União Soviética ela vai instalar em Cuba, que é uma ilha, um território bem próximo aqui dos Estados Unidos, né, aqui nas Américas. Os Estados Unidos, a União Soviética vai instalar ali mísseis nucleares, né, bem próximo dos Estados Unidos, o que vai gerar aí um desconforto. E em contrapartida, os Estados Unidos vão instalar mísseis também nucleares no território da Turquia, que é um país aliado dos Estados Unidos e mais próximo lá da União Soviética. Isso vai gerar aí uma série de transtornos pelo mundo, a tensão de uma escalada aí para um conflito atômico, né, uma nova guerra e um conflito nuclear de grandes proporções, vai gerar essa grande tensão. Depois isso vai ser solucionado diplomaticamente, mas a guerra vai continuar em diversos países, como eu vou falar para vocês aí, explicar para vocês nos próximos slides. Avançando aqui o nosso PowerPoint. Falando aí ainda do contexto da Guerra Fria, nesse período os Estados Unidos, né, e a União Soviética, eles vão se envolver em diferentes conflitos pelo mundo afora, como eu disse para vocês, né?
e vão fazer empréstimos aí econômicos também para esses países envolvidos em conflitos, inclusive aos países também que estão se recuperando da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter aí a atuação, né, a criação de um bloco aí econômico chamado Plano Marshall. Esse Plano Marshall ele vai servir aí, liderado pelos Estados Unidos, para poder recuperar as economias dos países aí abalados, né, e destruídos pela guerra. Então a indústria, para se reorganizar e se recuperar, vai ser lançado esse Plano Marshall, né? Vai haver aí a doutrina Truman, que é uma doutrina que vai confrontar aí os moldes socialistas e a doutrina comunista, né? Então a doutrina Truman e o Plano Marshall eles vão ser utilizados para recuperar os países que foram afetados aí, desestabilizados e destruídos aí economicamente pela Segunda Guerra Mundial. Na contrapartida, a União Soviética vai criar o Comecon, né, que também é um bloco econômico que vai ajudar os países aí do leste europeu que fazem parte, né, do bloco socialista também a se reestruturar e se reorganizar, né? E avançando aqui sobre a questão da Guerra Fria, aqui abaixo do nosso slide, na parte inferior, a gente tem as bandeiras da Coreia do Norte, do Vietnã e da China e do Afeganistão. A Coreia do Norte foi um dos países nos quais Rússia, União Soviética e Estados Unidos se enfrentaram ainda que de forma indireta, né, enviando tropas, enviando armamentos, suprimentos. Na República Popular da China também, na Revolução Chinesa, a União Soviética vai apoiar os comunistas chineses que vão vencer também os nacionalistas que eram apoiados pelos Estados Unidos e vai ser fundada aí a República Popular da China depois dessa revolução com o apoio da União Soviética. Eles vão derrotar aí as forças apoiadas pelos Estados Unidos que eram os nacionalistas. E a gente vai ter então essa influência também de ambos os países, União Soviética e Estados Unidos, também na Revolução Chinesa. No Vietnã, vai ocorrer também o apoio dos Estados Unidos aos vietnamitas do Norte e o apoio da União Soviética ao Vietnã do Sul, né, uma guerra que foi uma tragédia para os Estados Unidos, terminaram por perder essa guerra, se retiraram de forma vergonhosa. E também no Afeganistão, a gente vai ter novamente o confronto aí entre a União Soviética e os Estados Unidos, mesmo que de forma indireta, onde ambos os países vão enviar aí efetivos militares, né, armamentos, e a guerra do Afeganistão é considerada aí o Vietnã soviético, onde os soviéticos, por sua vez, vão se retirar dessa guerra também, de forma que é considerado que perderam aí essa guerra, prevalecendo aí, né, os que eram apoiados, o bloco que era apoiado pelos Estados Unidos, né. Avançando aqui o nosso PowerPoint. Então a gente pode observar aí que de fria mesmo essa guerra não teve nada. Os países aí, Estados Unidos e União Soviética representando os Estados Unidos o bloco capitalista e a União Soviética representando o socialismo e o comunismo, se enfrentaram aí em diversas guerras pelo mundo, mesmo que de forma indireta. E a gente teve também a criação aí de alianças militares, né, que fortaleceram esses dois blocos. Pelo lado dos Estados Unidos, a gente vai ter a criação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso vai acontecer lá em 1949. Vai ter a liderança dos Estados Unidos. Os países que faziam parte eram a Alemanha Ocidental, Bélgica, porque a Alemanha Oriental estava sob o domínio da União Soviética, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, Grécia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido e Turquia. O objetivo da OTAN, desse bloco militar, era que qualquer país desses que pertencesse ao bloco, se fosse atacado por forças socialistas e comunistas, um ajudaria o outro aí nessa autodefesa aí contra o bloco comunista. E os Estados Unidos vão liderar aí esse bloco militar que foi a OTAN. Em contrapartida, a União Soviética vai criar aí o Pacto de Varsóvia, né, organizado lá em 1955. Faziam parte desse pacto aí, do Pacto de Varsóvia, a Albânia, a República Democrática Alemã, a Bulgária, a Hungria, a Polônia, a Romênia e a Tchecoslováquia. E contavam aí com ambos os blocos contavam aí com poderosas forças militares, né, aviões equipados aí com armamentos aí de última geração, né, tanques, submarinos, além do armamento aí nuclear. Então, o Pacto de Varsóvia foi a resposta da União Soviética, o bloco socialista, à criação da OTAN. O mesmo objetivo eles tinham de se defender aí de um possível ataque do bloco capitalista, do bloco da OTAN. Falando aí sobre a corrida armamentista, né? A gente sabe que a União Soviética, né, na corrida espacial, foi o primeiro país do mundo a lançar um satélite no espaço, que foi o Sputnik. E na corrida armamentista, a União Soviética não queria ficar para trás dos Estados Unidos, e a todo momento eles estavam aí equiparando suas forças, né? O seu desenvolvimento tecnológico estava aí lado a lado aí nessa corrida armamentista. A União Soviética estava preocupada lá com a bomba nuclear que os Estados Unidos haviam desenvolvido, e então em 1949 os soviéticos vão explodir aí a sua primeira bomba nuclear, né, num teste,
E lá em 1952, os Estados Unidos, avançando nessa corrida armamentista, vão desenvolver aí uma nova bomba, a bomba H, que é a bomba de hidrogênio, e os soviéticos, por sua vez, em 1953, vão desenvolver também uma bomba do mesmo tipo. Aqui abaixo a gente tem aí as ilustrações, né, de mísseis sendo testados dessa corrida armamentista, nessa corrida armamentista. Avançando aqui a nossa aula e falando agora da divisão da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental sob o domínio aí dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, e a Alemanha Oriental sob o domínio aí da União Soviética, né? A Alemanha Ocidental vai ser influenciada pela doutrina econômica capitalista, e o bloco socialista, aí, a parte leste, parte oriental, vai ser influenciada pela doutrina econômica aí socialista. Falando um pouco aí da diferença entre socialismo e capitalismo, socialismo seria aquela doutrina que prega aí uma melhor distribuição de renda, né, a destituição da propriedade privada, e o capitalismo é aquela economia que prega o lucro, né, o livre comércio, a livre concorrência, baseada aí no liberalismo e no neoliberalismo. Após a rendição alemã, né, na Segunda Guerra Mundial, os líderes aliados se reuniram aí na cidade de Potsdam, né, para decidir aí os destinos da Alemanha. Nessa conferência, então, de Potsdam, ficou definida a divisão do território alemão. A cidade de Berlim também foi dividida. Então, como eu disse para vocês aí, a parte ocidental vai ficar sob influência dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, e a parte oriental aí sob influência da União Soviética. Esse foi o contexto aí da Alemanha após a Segunda Guerra. Bom, gente, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham curtido aí e apreciado. E a gente se encontra aí, se Deus quiser, numa próxima videoaula.